E agora você irá acompanhar uma reportagem da Thalita Diniz para compreender o que é ou não é permitido nas propagandas eleitorais após o registro de candidaturas para eleições municipais deste ano. Os registros das candidaturas da disputa por vagas na Prefeitura e Câmara Municipal foram concluídos e, a partir deste momento, todos os candidatos que tiverem o seu registro aceito pelo Poder Público devem seguir as orientações do TSE para não infringir nenhuma regra de propaganda eleitoral. O juiz Rodrigo Assunção, da 4ª Vara Civil da Comarca de Patos de Minas, comenta sobre algumas proibições no que se refere à propaganda política. Agora nós iniciamos o período eleitoral propriamente dito, haja vista que as candidaturas elas já vão agora ser analisadas, já foram feitos os registros de candidatura, então aquelas pessoas que antes eram apenas possíveis candidatos, agora são candidatos efetivamente, claro, se o pedido de registro de candidatura não sofrer impugnação e se for deferido. Dentro desse contexto, esses candidatos devem observar algumas regras inerentes à propaganda eleitoral. São várias regras existentes, tanto na legislação como em resolução do TSE, e esses candidatos certamente devem ter conhecimento, mas é importante lembrar, principalmente, que na internet não é permitido, dentre algumas regras, né, o disparo em massa, por exemplo, de propaganda eleitoral. Também devem ser observadas as regras para propaganda impressa em relação ao formato, né, a dimensão, as informações que devem constar, né, nesses santinhos, né, que as pessoas falam, que distribuem para demonstrar como que as propostas do candidato. Então, tudo isso deve ser observado, né? Então, por exemplo, até aqui algumas regrinhas que não podem, né, de forma alguma, principalmente em relação à propaganda veiculada na internet, que não podem ser feitas pelos candidatos. Propaganda eleitoral paga na televisão e no rádio não pode, né? Disparo em massa de mensagens, isso também é vedado, pode gerar algum tipo de problema para os candidatos. Propaganda eleitoral em outdoors, inclusive eletrônicos, também é vedado. Usar de inteligência artificial nesse contexto para manipular algum conteúdo, é o que se fala hoje aí nas fake news, né? ou fake news, ou mesmo informações que são distorcidas. Então os candidatos devem se atentar para essas regras. Eu trouxe aqui apenas algumas, são várias, né, essas vedações, para não sofrerem aí alguma penalidade durante a campanha. O que nós desejamos a todos os candidatos é que seja uma campanha limpa, tranquila, sem maiores intercorrências, a fim de que os eleitores possam fazer as suas escolhas da melhor maneira possível. O juiz alerta ainda sobre as necessidades de verificar as fontes das informações antes delas serem compartilhadas. Bom, daí o eleitor costumeiramente pergunta como saber se um vídeo é verdadeiro ou não. Bom, em primeiro lugar, analisar a fonte. Quem que encaminhou esse vídeo? Foi uma fonte oficial? Foi um site de conteúdo, por exemplo, G1, ou não? Esse vídeo, como que aparece? Onde que aparece a pessoa falando essa informação? Em um local público, em um local privado? Várias informações devem ser checadas, né, quando esse conteúdo chega até uma pessoa. Ou então, quando é um conteúdo de voz. De onde veio esse conteúdo? Quem que transmitiu? Saber a fonte. O primeiro, digamos assim, a primeira dica para saber se algo é lícito ou não é a fonte. De onde veio isso, né? Buscar saber na imprensa se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. E aí a imprensa também exerce um papel muito importante no sentido de dizer se aquela informação procede ou não. Por exemplo, dizer que um candidato, um determinado candidato tem ações na justiça. Basta o eleitor checar, né, nos sites dos tribunais respectivos para saber se essa pessoa possui, por exemplo, contra ela ações de improbidade, ações criminais, né, para ver se aquela informação é verídica ou não. Somente um exemplo para saber como buscar essa informação para saber se ela é falsa ou não.